Boa noite, bem-vindos ao terceiro evento da série Contabilidade e Finanças em Debate. Trata-se de uma iniciativa do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis PPG-Conte e do 6º Congresso UNB de Contabilidade e Governança, o CCG-UNB, todos da Universidade de Brasília, e da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Nossas conferências têm como objetivo possibilitar discussões junto à comunidade acadêmica, professores, pesquisadores, estudantes e a sociedade, promovendo debates sobre temas de contabilidade e finanças. Vamos tratar hoje do tema Por que você precisa saber mais da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, contamos com a presença de Helena Vasconcelos, Data Protection Officer e advogada, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem como principal atuação a área de compliance e proteção de dados. Contamos também com a presença de Cleorbit Santos, mestre em computação, professor e perito em computação forense. Como mediadora, eu, Beatriz Morgan, contadora, doutora em Controladoria e Contabilidade pela USP, professora da Universidade de Brasília, coordenadora do NUCRC, Núcleo de Estudos em Compliance, Risco e Controle. Gostaria de registrar também a presença dos professores Sérgio Nazaré, Ludmila Mello e Daniele Salamone, todos membros do NUCRC, no backstage desta webinar. A Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, já conhecida por LGPD, trata da proteção dos dados pessoais por parte de outra pessoa natural ou jurídica, ou seja, a responsabilidade de guardar os nossos dados. Com o avanço da digitalização, o direito à liberdade e à privacidade das pessoas tornam-se ainda mais ameaçados. Mas agora, no Brasil, a exemplo de outros países, o descumprimento de preceitos de proteção de dados está sujeito a penalidades. Este é um dos motivos que precisamos conhecer melhor tais preceitos. Então, vamos debater um pouco mais este tema na webinar de hoje. Mande as suas perguntas, comentários ou apenas um olá pelo chat. Você é sempre bem-vindo nas nossas webinars. Agora, com a palavra, Helena Vasconcelos. Muito obrigada, professora Beatriz. Muito obrigada aos demais professores da UNB. Muito obrigada à ENAP pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão sensível. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui participando e fazendo dessa discussão tão instigante e bacana como a gente pensou e preparou para vocês. Eu vou compartilhar minha tela e não se preocupem, eu serei rápida, porque o nosso objetivo aqui é falar um pouco e somente o suficiente para iniciar as nossas discussões. E, por favor, mandem suas perguntas, façam perguntas, fiquem à vontade. Eu também estou no LinkedIn, que é a minha principal rede de interação hoje, como /Helena Vasconcelos, com C e 2 L's no final. Quem quiser fazer perguntas por lá, eu vou ter o prazer de responder. Como a professora já me introduziu, eu vou diretamente ao tema, e a relevância desse tema é muito grande. Dizem, o Financial Times publicou uma matéria falando que os dados são o novo petróleo. Na verdade, eu diria que os dados são o novo ouro, porque o petróleo já não está valendo o mesmo de antes. Mas tem uma frase muito bacana, que é muito dita, e uma triste realidade por quem trabalha com proteção de dados, que é: se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando de uma série de plataformas virtuais, onde nossos dados são tratados, vendidos, minerados e utilizados
como moeda de troca por prestadores de serviço, pelos grandes controladores aí do dinheiro nos dias de hoje. Por que vale tanto o Facebook? Por que vale tanto a Uber? Por que vale tanto o Airbnb? Será que o maior serviço de troca de mensagens, o maior serviço de transferência de mobilidade de pessoas que não têm nenhum carro, vale tanto assim? Ou são os nossos dados que fazem com que eles valham milhões, bilhões e sejam recorde aí nas bolsas de Nova York? Na verdade, sim, a questão dos dados ela é muito importante de ser discutida, e eu diria que a LGPD e a GDPR, que a antecedeu, que é a lei europeia, que a gente vai falar muito por aqui, porque ela setou parâmetros mundialmente reconhecidos e importantes para tratar desse tema, já que os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma lei sedimentada de proteção de dados. A GDPR veio como uma espécie de Declaração Universal dos Direitos Humanos na Internet misturada com o Código do Consumidor, para regulamentar, já que temos o lado bom da internet, mas temos também o lado perverso da internet, como redes de pedofilia, redes de compra e venda de órgãos e outras coisas que eu prefiro nem mencionar aqui, mas que estão por aí pela Deep Web e que com certeza o Cleorbert vai falar a respeito. Quem não tem um perfil no Facebook? A grande maioria de nós tem. Em 2016, veio à tona um escândalo que depois, em 2018, com uma espécie de CPI que aconteceu no Reino Unido, veio a ser conhecido como o escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica. Quem tem Netflix pode ver o documentário Privacidade Hackeada, onde se fala muito desse escândalo, que teria sido utilizado dados e aproximadamente 5.000 pontos de dado, que é o ponto de medição de conhecimento de informações de cada um de nós, no caso dos indivíduos votantes dos Estados Unidos, e que teria influenciado, segundo inúmeras evidências e discussões, potencialmente influenciado as eleições nos Estados Unidos e também a saída do Reino Unido da União Europeia e o Brexit. Essa discussão ela vem à tona no momento em que se fala que, com o advento da internet, tal como ela é posta hoje, a quantidade de dados que são veiculados pela internet fazem com que, na verdade, o conceito de democracia ele fique em xeque, porque, como se diz, é possível mapear por uma série de medições, desde o estado de humor até o estado civil, até, enfim, 5.000 pontos de medição. Imagina isso. É possível identificar quem são os eleitores que estão em cima do muro, mandar para essas pessoas mensagens direcionadas que toquem nos valores mais íntimos delas e fazer com que elas, de repente, mudem de opinião. Não sabemos até que ponto, eu não tenho provas, eu só assisti o documentário e sou uma entusiasta do tema, mas até que ponto uma eleição hoje não está sujeita à influência desse tráfico de dados. Aqui eu estou falando de tráfego mesmo, né? Porque são muitos dados que a gente coloca todos os dias e troca todos os dias nas redes sociais, mas é muito interessante esse documentário, porque uma pessoa dos Estados Unidos, que é um professor que estuda leis de proteção de dados e direito digital, ele foi até o Reino Unido pedir para a Cambridge Analytica, que foi a empresa que prestou consultoria para o Donald Trump no momento em que ele se candidatava à presidência dos Estados Unidos, pedir que os dados dele fossem revelados, que fosse revelado que dados essa empresa possuía dele, qual era a finalidade do uso desses dados e que fossem eventualmente apagados os dados. Isso acabou não acontecendo, mas trouxe um debate muito interessante sobre até que ponto nós controlamos ou não aquilo que é veiculado na internet. Esse mesmo professor, no documentário, ele comenta que ele fez um cálculo, considerando a idade da filha dele, de 12 anos,
que até ela completar 18 anos, aproximadamente 70 mil pontos de dado dela vão estar disponíveis nas redes sociais. Isso faz com que seja possível prever o que uma pessoa vai fazer como profissão, o que uma pessoa vai, quem uma pessoa vai escolher para se relacionar e qual é o limite disso, até que ponto a gente tem livre-arbítrio nesse novo mundo virtual. É por isso que surgem as leis, para contrabalançar o lado bom da tecnologia, mas esse lado perverso também da tecnologia, e trazer aí parâmetros, padrões, um mínimo possível para que seja uma briga justa, para que a gente possa garantir quiçá chegar ao que a GDPR tem hoje, que é o direito ao apagamento dos dados, que é chamado de right to be forgotten, ou direito a ser esquecido. Uma pessoa pode, o titular de dados, que tem que ser uma pessoa física identificada ou capaz de ser identificada, essa pessoa pode a qualquer momento pedir nas autoridades europeias que todos os seus dados sejam apagados, o que nós ainda não temos na legislação de proteção de dados brasileira, mas quem sabe um dia chegamos lá. Então, aí, estressada a questão da importância do tema, do porquê que todos nós temos que estar, sim, preocupados com isso. Isso se torna muito evidente quando a gente tem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, falando que empresas de até 250 funcionários, ela fala isso na Consideranda 13, que são as observações introdutórias à legislação europeia, que empresas de até 250 funcionários não precisam observar a legislação e que empresas que tratem de dados anonimizados, como, por exemplo, empresas de pesquisa, que façam pesquisa, mas não armazenem os dados de cada um dos pesquisados, não sejam objeto da lei. Só que aqui no Brasil, a legislação não especifica. Então, pode ser controlador, que é o responsável por tratar os dados, ou seja, ter esses dados e fazer uso deles com objetivo de lucro, qualquer pessoa jurídica ou física. Então, até o momento, até que se legisle, até que se fale mais a respeito, virtualmente, todo profissional autônomo, seja ele da contabilidade, do direito, da medicina, ele está sujeito às sanções da lei, obviamente que elas são sanções que, entre os seus balizadores, tem o tamanho da empresa como um fator a ser considerado. Então, estamos falando, obviamente, de um profissional autônomo, de um profissional de uma empresa individual, as regras vão ser mais flexibilizadas sim, ou as multas serão menores. Mas, até o momento, até que se legisle mais, até que se tenha um decreto regulamentando a lei, como a gente tem o costume de fazer no Brasil, que faz com que a LGPD seja muito menor que a legislação europeia e muito menos clara no que tange a esses temas, até o momento, virtualmente, todo contador ele é um cliente aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Entre uma série de outras questões, como o direito ao pagamento, que eu pontuei, e outros temas que fazem com que todo cidadão tenha que, ou por ser objeto de tratamento, ser uma pessoa física identificada ou identificável, capaz de ter os seus dados tratados e eventualmente utilizados para finalidades que a gente não sabe quais são. Aí vem o direito a saber, até acesso aos dados, acesso à finalidade, isso está presente nas duas legislações. Quanto, por outro lado, o profissional liberal, ou virtualmente qualquer profissão, a manicure, que tem a sua caderneta com os dados das suas clientes, ela é virtualmente uma cliente da Lei Geral de Proteção de Dados, o que faz com que todos nós devamos ter uma preocupação muito maior com essa legislação. Se fala sobre responsabilidade na GDPR, que, de novo, ela é mais explícita e extensa do que a LGPD. Eu gosto muito dessa frase porque ela fala: tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coletas. Na GDPR fala-se em responsabilidade por 20 anos para dados físicos e ad eternum, ou seja, para sempre, para dados virtuais. E isso
em contrabalanço ao que a gente tem hoje em termos de nuvem, é uma coisa muito avançada e quiçá até inviável nesse momento. É claro que as nuvens e o que a gente tem de TI vai ter que se adaptar a essa nova realidade, mas somos eternamente responsáveis, não só por quem cativamos, mas pelos dados que coletamos. E essas responsabilidades, elas se tornam especialmente relevantes no momento em que estamos numa pandemia mundial e inúmeros países estão se valendo de um gap, não um gap, mas uma possibilidade que a lei traz de você relativizar a proteção de dados em momentos em que a saúde, a proteção da saúde e da vida seja uma prioridade. Então, os países estão se valendo desse benefício da lei ou dessa previsão legal que está presente também em ambas as legislações para relativizar os direitos dos titulares de dados, fazendo, como por exemplo em Hong Kong, cercas virtuais, onde as pessoas só podem trafegar num raio de 1 quilômetro, por exemplo. Se a pessoa passar daquela cerca, ela é presa. Então, uma série aí de questões complexas que estão sendo trazidas com a pandemia. E aí se discute uma questão chamada de não recuo. Os cientistas que estudam a proteção de dados falam que, uma vez que a sociedade se acostumou a um novo normal, a uma nova situação de violação ou de compartilhamento naturalizado dos seus dados, os governos e a sociedade em geral tendem a não recuar. Ou seja, estamos fazendo isso por conta da pandemia, porque buscamos uma cura, mas como será depois? As pessoas vão continuar sendo GPS humanos que são traqueados pelos seus celulares, que têm a sua movimentação vigiada? Como vai ser isso? É um tema que eu quis trazer à tona, dado o momento, dada a relevância. E, por fim, falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz multas que são de até 50 milhões de reais por infração, ou até 2% do faturamento do ano anterior. Ou seja, multas muito expressivas, se a gente considerar mesmo a maior empresa brasileira hoje. Então, seja pela relevância do tema, seja pelas multas e demais sanções administrativas, seja pelo fato de que com o Covid nunca foram tão relativizadas as questões distintas à proteção de dados, nunca foi tão atual falar nisso e tão necessário, seja como cidadão, seja como profissional autônoma que sou, como muitos que estão nos assistindo, mas esse era o meu momento de fazer uma breve introdução, para deixar para o nosso querido Cleorbit, que é advogado e profissional de TI, mestre em TI e estudante doutorando, né, na matéria, falar de forma um pouco mais aprofundada e depois a gente vai estar aí respondendo as perguntas, sejam elas quais forem. Eu já vou, assim que eu mutar o meu microfone, começar a ver as perguntas que a gente tem no chat e ficar à disposição de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, professora, UNB, demais professores e ENAP pela oportunidade. Obrigada, Helena. Antes de passar para o Cleorbit, eu convido mais uma vez a audiência para fazer suas perguntas, fazer seus comentários. Façam isso no chat, que ao final da fala do próximo palestrante, nós vamos discutir as questões que vierem. Então, eu passo agora a palavra para o Cleorbit Santos. Olá, boa noite a todos e a todas também. É uma honra enorme estar aqui com vocês para bater esse papo a respeito da LGPD. Eu, respeitando o tempo, até mesmo por conta das perguntas, eu já de pronto vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente já comece os trâmites aí em cima do assunto propriamente dito. Só um instantinho enquanto eu compartilho aqui.
Eu acho que todo mundo consegue ver minha tela aí tranquilamente, né? Então, aqui tem um pequeno resumo aí das atividades que eu venho trabalhando. Eu não vim aqui para falar da minha pessoa, por óbvio, mas só para que você que vai fazer as perguntas saiba que eu sou um profissional híbrido, assim considerado. Eu trabalho com computação há bem mais tempo do que trabalho com direito. E a liga que reúne essas duas áreas é o compliance. Eu sou professor de compliance também em algumas instituições. E segurança da informação, que vai ser o foco maior aqui da minha fala, é realmente um ato muito grande de compliance, né? A LGPD, ela traz princípios, a própria Helena, a doutora Helena já falou de alguns princípios. Todo dado que você for coletar, todo dado que você for tratar, aliás, tudo aquilo que você fizer com dados, se você só armazena, se você guarda em papel, porque não se trata apenas de dados digitais, né? Você tem que ter uma finalidade específica, você tem que adequar aqueles dados para que eles sejam proporcionais àquela finalidade específica, e a LGPD ela traz ali 10 bases legais para que você possa utilizar uma ou mais para cada tratamento de dados que você fizer. Ou seja, a regra é que ninguém pode tratar dados, e a exceção são justamente essas bases legais. E, claro, eu não vou me adentrar aqui muito na questão das bases legais em si, dos princípios, e nem tampouco de todas as obrigações, que são muitas. A gente vai ter, ainda não nasceu fisicamente dizendo, uma autoridade nacional de proteção de dados. Inclusive, eu participei dos debates nas casas do Congresso a respeito da criação dessa autoridade, que ela não deixa de ser uma espécie de agência. A gente tem a agência, por exemplo, que fiscaliza telefonia no país, telecomunicações, de águas, né, e etc. Temos muitas agências nesse sentido, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é o que nós teremos no futuro. Então, coisas que estão sendo ditas no momento, eu já antecipo para vocês que elas podem vir a ter uma mudança, por conta do entendimento da própria autoridade, que ainda não funciona. É uma das coisas que tem sido mais requisitadas aí pelos profissionais da área de proteção de dados, é que isso nasça logo, que ela comece a valer, né? A própria LGPD ainda não entrou na sua plenitude de vigência, a gente ainda tem esse gap ainda para fechar. Mas a importância, ela é tamanha. Eu vou fazer remissões às falas da Helena, porque foram muito bem colocadas. Independentemente de quem você seja, há essa preocupação por conta do zelo dos dados, porque uma das coisas que essas leis trouxeram, que já eram coisas antigas, mas que elas, vamos dizer, reforçaram ainda mais, nós chamamos também de autodeterminação informacional. Autodeterminação informacional é você saber para onde seus dados estão sendo enviados. Você é o dono dos seus dados e você quer saber onde esses dados estão sendo, onde eles estão transitando, quais são as proteções que estão sendo feitas. Você tem direito a saber, como a Helena falou, onde esses dados estão sendo processados ou tratados, que é a mesma coisa. Então, a segurança da informação, que eu vou já me adentrar a respeito dela também, é uma das áreas-chave para que isso aconteça respeitando exatamente essas leis. Então, passando aqui o slide, a gente vai trazer um dispositivo aí, que é o artigo 6º da própria LGPD, que diz que as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a boa-fé e também alguns princípios. E no meio deles a gente tem aí o inciso 7º, que fala sobre segurança. Exatamente uma das peças-chave para que você consiga proteger dados dos outros. Haja vista o que eu acabei de dizer, que agora nós todos estamos lidando com informações que pertencem a titulares de dados, que é assim que essas duas normas, tanto a norma europeia, o GDPR, quanto a LGPD, aqui no Brasil, elas chamam essas pessoas, esses cidadãos, que são as pessoas naturais, né? Pessoas vivas, diga-se de passagem, são titulares, são donas desses dados. Então, para vocês terem ideia, existe inclusive atualmente um conceito chamado de Open Data, que uma das suas bifurcações, traduzindo seria dados abertos, né? Uma das suas ramificações é Open Banking, ou seja, legislações do mundo inteiro
elas estão nascendo ou se adaptando para exigir que os bancos eles forneçam, eles abram aqueles dados que são nossos, aqueles dados que estão dentro de suas bases de dados, as transações bancárias, aquelas informações todas que dizem respeito às nossas pessoas como correntistas, para que outras empresas, incluindo outros bancos, tenham acesso àquelas informações sob nosso consentimento ou sob alguma outra base legal, por exemplo, quando há legítimo interesse de uma startup criar novos serviços, criar novos produtos com aqueles dados. Então, isso é uma tendência mundial, essas duas coisas, tanto a questão da responsabilidade ser de quem está com aqueles dados, mas sabendo que aqueles dados pertencem a alguém, e também que esses dados sejam usados por outras empresas. Isso é uma tendência muito forte no mundo, acredito que não há retorno nesse sentido, e a gente tem que aprender realmente a ser interdisciplinar, essa é a proposta. Não dá mais para o pessoal do direito, eu até brinco, embora eu também trabalhe na área jurídica, que o direito ele é muito arrogante. Eu acho que todas as áreas têm seu nível, às vezes, de arrogância, eu só estou aqui brincando, que há uma redoma, às vezes, de arrogância. Essa redoma ela precisa ser quebrada para que todos os profissionais de áreas diversas eles comecem a conversar entre si e também a estudar essas demais áreas para que eles possam trabalhar com esse novo viés que foi provocado pela tecnologia. Não há mais como um profissional de RH deixar de falar em LGPD, não há mais como o menino da tecnologia, como a gente fala brincando, o rapaz da TI também não falar em LGPD e etc. A tecnologia trouxe essas mudanças todas. Em tempos de pandemia, a gente vem vivendo cada vez mais essa imersão. E vejam escândalos aí, como esses das eleições que a doutora Helena falou, a gente também tem escândalos diversos relacionados a figuras públicas que têm seus dados vazados. A gente vai falar de vazamento rapidamente daqui a pouco. Enfim, esse é um introito aí, mas voltando aqui para a pedra da legalidade, o princípio da segurança ali estampado no inciso 7º, ele diz que as atividades de tratamento devem observar a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Ou seja, tudo aquilo que for necessário de se fazer dentro de uma corporação, ou mesmo que deva ser feito por um profissional autônomo, em termos técnicos, quando falamos em técnica, a gente pode falar em TI, mas existem outras possibilidades também. Digamos que você lide com dado em papel, você colocar câmeras, você tem um cofre, então tem uma série de questões técnicas envolvidas, questões relativas à temperatura ambiente, à detecção de incêndio, tudo para proteger dados que não lhe pertencem, são dados de outras pessoas chamadas nessas normas de titulares de dados. Em decisão recente, a Suprema Corte norte-americana, ela considerou que as informações presentes num smartphone, por exemplo, elas são uma extensão da personalidade do seu dono. Ou seja, a gente chega à conclusão de que nossos dados eles são um pedaço de nós, que está em poder em algum momento em outro lugar. E principalmente com a internet, a gente tem uma difusão muito grande de pedacinhos de nós aí espalhados. E essas informações, caso elas venham à tona, algumas delas podem devastar a nossa reputação, independente do conteúdo. A gente fala sobre isso já já. Então, e medidas também, aqui fala no dispositivo, medidas administrativas. Por exemplo, o pessoal do compliance sabe muito bem disso, a criação de códigos de ética, claro, tudo isso sendo muito bem aplicado, a criação de políticas de segurança da informação, a criação de políticas de privacidade, isso inclusive é exigência dessas normas aqui estudadas no momento, e a gente vai dar um pulo lá no artigo 44, no seu parágrafo único, que diz o seguinte: responde pelos danos de violação de segurança a dados pessoais o controlador e o operador que deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei. Então, o que acontece? Aqui a gente fala de controlador e operador, que são os agentes de tratamento de dados. O controlador é qualquer pessoa física ou jurídica que decide a respeito do tratamento.
é ele que define realmente a necessidade de fazer o tratamento. Se ele terceiriza as operações de tratamento, por exemplo, eu sou uma escola e eu decido sobre os dados dos meus funcionários e sobre os dados dos meus alunos. Então, se eu decido, eu sou controlador. A partir do momento que eu contrato um serviço externo, por exemplo, uma nuvem de dados, ou um sistema de uma outra empresa para gerenciar esses dados pessoais, esse terceiro, essa segunda empresa que eu contratei, ela é chamada de operador. Mas o que interessa para nós é que esses dois agentes de tratamento eles vão responder pela sua desídia, pela sua omissão em não implantar, em não implementar essas medidas técnicas e organizacionais que nós estamos nos detendo aqui no momento. Quem estuda a lei anticorrupção sabe que o programa de integridade que ela cita lá e algumas outras normas, inclusive internacionais, sobre compliance, elas dizem que será levado em consideração a existência de mecanismos de conformidade dentro da corporação quanto da aplicação de sanções, como multas. A mesma coisa aqui nesse universo de proteção de dados. Por isso que esse artigo está falando aí, ele é pedagógico, né? Ele é didático no sentido de criar uma punição, mas a autoridade brasileira, quando ela começar a existir, com certeza, por conta da inspiração que nós temos no modelo europeu, ela também vai operar nesse sentido de levar em consideração que a empresa fez o dever de casa quando do acontecimento de alguma coisa indesejada, como vazamento de dados ou uma invasão feita por hackers, um apagamento acidental de dados. Hoje eu vi uma notícia de um banco sul-africano onde funcionários furtaram a chave de criptografia, eu falo sobre criptografia rapidamente já, e eles vão ter que reemitir milhares de cartões dos seus correntistas porque eles não conseguem mais operar o sistema deles. Ou seja, isso é uma violação a dados pessoais. E nesse caso que eu estou explicando, se uma autoridade ali, se a África, naquele país africano já tivesse lei de proteção de dados e a autoridade, ela com certeza levaria em consideração se ele fez o dever de casa realmente. Claro que isso tudo é caso a caso, né? A gente fala no direito conforme o caso concreto. Artigo 46, os agentes de tratamento devem adotar, ele repete aqui aquele princípio, né? As medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra destruição, perda. Essa lista aqui é apenas exemplificativa. Qualquer coisa indevida que seja feita em relação a dados pessoais dos titulares de dados deve ser prevenida e remediada por conta desses mecanismos todos, que isso é compliance puro, tranquilo? E a gente tem um princípio, aliás, dois princípios que, quando nós estudamos tanto o GDPR quanto a LGPD e também literatura periférica a isso, a gente encontra lá no parágrafo 2º do artigo 46 da nossa norma nacional, que diz que as medidas de segurança, que fala o caput do artigo, deverão ser observadas desde a fase de concepção de qualquer produto criado pela empresa e até a sua execução. Esses princípios são chamados de privacy by design e privacy by default, privacidade por projeto e privacidade por padrão. Então, a partir do momento que você começa a respirar esses novos ares de proteção de dados, tudo aquilo que você fizer dentro da sua empresa deve levar em consideração todos esses mecanismos de segurança da informação, mecanismos corporativos, códigos de ética, políticas de segurança, políticas de acesso, políticas de privacidade, desde o início até o final da concepção daquele produto que você estiver criando. Seja um software, seja o produto que for. Por exemplo, hoje a gente tem carros autônomos, né? Os carros autônomos, com certeza, coletam, processam dados pessoais também. Então, eles devem ser projetados desde a sua concepção até o término ali do seu projeto, levando em consideração todas as medidas necessárias de proteção de dados. E essa by default, que é por padrão, é que já venha tudo protegido. Eu acho que todos vocês lembram que até algum tempo, quando você baixava uma aplicação no seu smartphone, no seu celular, ele fazia apenas uma pergunta. Você deseja... Aliás, para você instalar essa aplicação,
você precisa aceitar que essa aplicação vai acessar a sua câmera, vai acessar o seu microfone, vai acessar a sua lista de contatos, a sua alma, o coração da sua companheira ou do seu companheiro, entendeu? E etc, etc. Aquilo era perguntado apenas uma vez e você liberava tudo ou você não conseguiria usar aquela aplicação, que é uma espécie de contrato de adesão. O pessoal do direito sabe o que é isso muito bem. Hoje não, com o advento dessas normas de proteção e por conta de princípios como esse de privacidade por padrão, privacy by default, as aplicações de celular, estou dando só um exemplo nesse universo de produtos que existem, as aplicações de celular, elas perguntam quando você vai usar. Elas vêm todas fechadas, elas não acessam basicamente quase nada, e quando ela precisa acessar a sua câmera, ela faz uma pergunta. Você deseja que eu acesse sua câmera? Você deseja que eu acesse a sua localização geográfica via GPS? E você tem o direito, como titular de dados, de negar. Claro, não sejamos levianos todos, porque acontecem espionagens, governos tentam nos espionar, existem hackers, crackers e outra sorte de pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas a nossa parte inicial a gente está fazendo por meio dessas normas, por meio dessas leis, né? A gente já sonha com algo muito melhor. E aqui para o pessoal se debruçar depois a respeito de proteção de dados, eu trago normas que elas não são novas, com exceção de uma, que eu vou explicar já já, e que vocês podem pesquisar. Inclusive, eu faço o mesmo que a Helena falou, eu já disponibilizo por meio do meu site, tem um formulário, está aí embaixo em todos os slides, o meu site. Vocês podem mandar mensagens, lá também consta meu Facebook, etc. Vocês podem mandar perguntas. Eu posso demorar, às vezes, para responder, mas eu respondo todas, eu prometo. Então, algumas normas famosas, e não somente porque são famosas, mas porque são úteis, eu trouxe aqui nesse slide para nós. Por exemplo, a PCI DSS, ele é um padrão de segurança de dados que ele foi criado e ele é mantido pelas principais bandeiras de cartões de crédito do mundo inteiro. Esse padrão, que é documental, só que tudo é documentos, né? São documentos que nos auxiliam para o compliance em relação à segurança da informação, em relação à proteção de dados e outras questões. Então, essa primeira, ela foi criada para auxiliar tanto quem trabalha com cartões de crédito a proteger melhor, inclusive tem punições para quem desrespeitar esses padrões aí, e também para auxiliar desenvolvedores, tanto de hardware quanto de software relacionado a cartões de débito e cartões de crédito. É uma norma bem interessante, ela traz vários controles, que é assim que nós chamamos no compliance e na segurança da informação, as medidas que a gente deve tomar mediante os riscos que possam surgir, que estejam presentes ali no nosso cotidiano, quanto da proteção desses dados. Então, ela traz muitas orientações a respeito do uso da criptografia, a respeito do armazenamento dos dados, quando não se deve armazenar dados de cartão de crédito. Tem uma série de questões muito interessantes nessa norma. Outra, que trata de dados especiais, segundo o GDPR, ou de dados sensíveis, segundo a LGPD, é a HIPAA, essa Health Insurance Portability and Accountability Act. Ela é uma lei de accountability, de responsabilidade, vamos dizer assim, de quem porta informações de saúde. Ela é uma norma que ela se aplica principalmente a planos de saúde, mas também ela afeta inúmeras outras empresas, outras áreas que lidam com nossos dados de saúde, que são considerados dados pessoais sensíveis, tanto pela GDPR quanto pela LGPD. A gente sabe muito bem que algumas informações nossas, se elas caírem em mãos erradas, elas podem levar a ilicitudes, a lesões, por exemplo, a discriminações, é o caso de dados de saúde caindo em mãos erradas. A gente pode ser discriminado por isso. Um fato que é muito comentado pelos profissionais de proteção de dados, por exemplo, o que aconteceu durante a Alemanha nazista. Os nazistas tiveram acesso a informações com muita facilidade da população dos países invadidos. E por meio do acesso a essas informações, a esses dados pessoais, eles tiveram uma facilidade muito grande de enclausurar e depois matar muitos judeus, por exemplo. Para vocês verem que essa temática
ela não é de agora. Eu até me estranho que isso já não tenha sido fortalecido por conta de questões de direitos humanos, já naquela época lá, nos fins da década de 40. Mas vamos lá. Outros padrões que nascem também nesse universo de proteção de dados, que eu recomendo a leitura, diz respeito ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos. A gente pode falar NIST aqui, em português mesmo. Inclusive, tem uma norma deles que nasceu agora recentemente, agora dia 16, que trabalha, que ela é um guideline, né? São boas práticas para você usar senhas, para você fazer autenticação, como é que você torna esses procedimentos mais seguros. Professor, mas eu sou da área da contabilidade, eu não vou me debruçar sobre essas coisas. O que acontece? Todos nós temos níveis de interdisciplinaridade. Vocês não vão estudar os pormenores computacionais disso tudo, o background, ou seja, os bastidores do que acontece com criptografia, com o uso de senhas em sistemas, mas o básico, a utilização disso, vocês têm que saber. Hoje nós todos carregamos em nossos bolsos uma arma de destruição em massa. Se você usa o celular para cometer uma difamação, a gente já teve linchamentos virtuais, como são chamados, e linchamentos na vida real, onde pessoas são mortas por conta de notícias falsas. Então, isso é o mau uso da tecnologia. Nós todos, inclusive o pessoal da TI, a gente não sabe de tudo, nós todos estamos aprendendo a usar tecnologia. E nós todos, como humanidade, estamos engatinhando nesse sentido. É uma nova educação que se abre no nosso horizonte. E a gente não pode ficar fora disso, tá? Tanto para a autoproteção como para a proteção dos demais membros da sociedade, quanto de nossa omissão, de nossa imperícia no uso da tecnologia. E normas importantíssimas também são as normas do Instituto de Padrões, aí, muito conhecido. Aqui a gente tem, por exemplo, importado o ISO, que é esse último item, pela ABNT, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a gente tem várias normas, são inúmeras, mas eu trouxe algumas que nos interessam. Para quem quiser aplicar um sistema de segurança, um programa, né, de segurança da informação em suas empresas, tem que estudar essa norma 27001. Existem várias boas práticas para que você consiga essa certificação. Você pode ganhar um selo de que por exemplo, seu escritório de contabilidade, ele está em compliance com esse tipo de norma, e isso já vai ajudar muito no compliance em relação à LGPD, por exemplo, que é a 27002. A 27001 trata do programa de certificação, com um monte de questões relacionadas à segurança de dados, etc., e a 27002 ela traz vários controles, como eu disse, as medidas que você deve implementar na sua empresa para que você consiga ter aquele nível adequado de segurança. Segurança não é 100%, eu costumo dizer que segurança da informação é um conjunto de várias seguranças juntas para que a gente tenha um nível aceitável ali de segurança ao final das contas. A 27018, ela trata de dados pessoais armazenados por nuvem. Quem for um provedor de nuvem pode se adequar à segurança da informação por meio dessa norma, mas a mais importante de todas essas aí, nesse contexto atual, é a 27701, que nasceu no ano passado. Ela é uma norma muito nova, ela é um complemento a essas anteriores, só que ela versa especificamente sobre proteção de dados pessoais. Então, ela é muito interessante. E são normas de leitura tranquila. Elas não falam o como, elas dizem o que deve ser feito. O como você vai pedir para a área de TI fazer, você vai contratar uma consultoria para fazer, mas você já vai saber que aquilo deve ser implementado. E uma das vantagens de se estudar esse tipo de coisa é que a gente termina aplicando isso no nosso dia a dia pessoal também, que no final das contas se confunde às vezes com o nosso dia a dia profissional, ainda mais em tempos de pandemia. Eu vou fechar nesse slide, já para a gente entrar nas perguntas. Eu não sei se eu já feri até meu tempo aí, vocês me avisem por gentileza, que eu vou me empolgando e vou falando coisas que eu acho importantes aí para vocês. Então, vários são os ataques digitais, eu trouxe apenas alguns. Seria infindável essa lista, haja vista a criatividade dos bandidos, né, dos cibercriminosos e etc. O ataque, de longe,
um dos que mais acontece em nossas vidas, chama-se engenharia social. Engenharia social, pesquisem a respeito, inclusive eu tenho um livro publicado que eu disseco vários desses ataques. Se vocês forem no meu site, o livro chama-se Segurança Digital, estou fazendo a propaganda aqui, mas realmente é porque eu quero que isso seja disseminado para que a gente se proteja. Então, engenharia social é a arte de manipulação. Alguns traduzem de outra maneira, alguns explicam de outra maneira. Eu prefiro essa frase mais tranquila para que a gente se debruce a respeito de situações, por exemplo, quando alguém manda um e-mail fingindo ser outra pessoa. Isso é engenharia social. Está tentando manipular alguém para obter uma informação ou para obter alguma ação de um funcionário, por exemplo. Então, existem diversas maneiras que as pessoas usam para fazer isso. A gente tem hoje sequestro de contas de WhatsApp. As pessoas mandam mensagens para as outras, enganando essas pessoas, e com isso elas conseguem ter completo acesso ao WhatsApp da vítima, por exemplo. Uma pessoa que se veste como um funcionário de uma empresa para adentrar as dependências daquela empresa também é um engenheiro social. Então, todas as formas de manipulação, inclusive que pode configurar até crimes tipificados, né, no ordenamento jurídico, como crime de estelionato, de falsa identidade, tem vários crimes lá, eles partem dessa regra geral, que é a engenharia social. Então, como a gente se protege disso? Com capacitação, lendo a respeito, vendo exemplos que acontecem na internet para evitar esse tipo de ataque, independentemente de qual área você trabalha. Aí a gente tem aí alguns desdobramentos da engenharia social, como esses phishing. Vejam que são 3. Tem o phishing, o spear phishing e o whale phishing. Phishing é a pescaria digital. Todos nós já recebemos e-mails fingindo ser um banco, fingindo ser um órgão público, pedindo para que a gente clique naquele link que está ali estampado, e a gente termina, se fizer isso, baixando algum script malicioso, que a gente pode chamar de vírus, sem problema algum. Existem nomes mais técnicos, mas para o nosso aprendizado a gente pode chamar assim. Ou seja, é uma maneira, o phishing, que é uma pescaria online, é uma maneira de engenharia social que tenta ludibriar as pessoas para que elas caiam em algum golpe. Aí existe o spear phishing. Enquanto o phishing normal ele é difuso, ele é enviado para uma quantidade imensa de pessoas, para que essas pessoas caiam naquela rede como se fossem peixes, o spear phishing ele é a pesca com arpão. Digamos que alguém queira copiar informações da ENAP. Então, ele vai mirar especificamente uma pessoa daquele setor que ele deseja aquelas informações. É a pesca com arpão. Você vai jogar o arpão em um peixe específico. Então, o hacker, o criminoso, ele vai estudar a vida daquela pessoa, ele vai coletar informações do Facebook dela, do Instagram, ou seja lá, do que mais, do currículo dela, e ele pode usar a engenharia social para mandar uma mensagem personalizada para aquela pessoa, para que ela caia num golpe e ela termine fornecendo informações sigilosas, informações restritas ali da ENAP para aquele atacante. E o whale fishing é uma evolução da pesca com arpão, que é a pesca de baleia. É quando os cibercriminosos, os hackers, seja lá quem for, eles atacam grandes autoridades, um juiz. Aconteceu, né? A gente teve a Lava Jato, né? Que o pessoal teve acesso a diversas informações. Então, ali são são baleias, né? São big players, são grandes figuras atacadas ali por meio desse tipo de técnica chamada de engenharia social. A invasão, vocês já sabem, você tem um dispositivo, seja ele um tablet, um smartphone, um computador, um laptop, e alguém, de alguma maneira, acessa esse dispositivo e controla remotamente, pode ligar sua webcam, dependendo do caso, pode copiar dados, que a gente chama de exfiltração de dados, ele pode também perpetrar outros crimes usando o seu dispositivo, por isso que não vale aquela história, professor, eu não guardo nada de importante, o que o hacker vai fazer invadindo o meu celular? Só tem os meus nudes dentro eu estou brincando, só tem aqui coisas bobas. Ele pode, sim, usar o seu dispositivo como um vetor de ataque para atacar outros dispositivos. Ele pode fazer se passar por você para desferir
por exemplo, crimes contra a honra em redes sociais. Daqui que você explique isso, porque a internet ela promove o direito ao não esquecimento, não esqueçam disso. Conteúdo protegido é o conteúdo que nunca nem foi pensado, quiçá criado. Tenham muito cuidado ao criar conteúdo. Eu falei de nude, esse é um dos mais perigosos. Se vocês não querem que algo vaze, não criem. Tá? Esse é o nível de paranoia aqui do professor. A invasão é tipificada lá no artigo 154A do Código Penal. Eu não vou adentrar nesses termos, mas saiba que já é crime isso no Brasil. A gente já pode apelar para o judiciário quando das invasões. Data leakage é o vazamento de dados. Existem ferramentas de prevenção a vazamento de dados. O vazamento de dados é quando o dado ele é copiado para fora do domínio de onde ele não deveria ter saído, seja de forma incidental ou acidental, né, ou mesmo intencional. Uma das coisas que mais tem acontecido mundo afora é o que a gente chama de insider. Insider é aquele que está dentro. São nossos próprios funcionários. Eles, às vezes, por maldade, porque eles vão ser demitidos, ou eles estão chateados com a vida, ou mesmo acidentalmente, eles vazam informações que podem lesar aqueles titulares de dados e lesar a própria empresa por meio de multas, por meio de ações judiciais, etc. E por isso que é muito importante as ações de capacitação e de conscientização nesse sentido. Rogue Access Point e o Waterhole Attack, eles se confundem. É quando você cria um roteador falso para fazer as pessoas acessarem a internet. Lá em Brasília, um dos aeroportos que eu mais vi esse tipo de ataque acontecer, porque agora eu não estou mais viajando de avião esses tempos, eu sentava por lá, e eu sou da área técnica, e eu via várias redes Wi-Fi gratuitas. Muitas dessas redes foram criadas por pessoas que realmente estavam se escondendo. A pessoa criava lá, por exemplo, McDonald's gratuito, só que na realidade aquilo estava sendo criado num laptop ou num smartphone de algum hacker ali presente, para que ele pudesse monitorar os dados trafegados pelas pessoas que nela conectassem. Então, muito cuidado com a utilização de redes Wi-Fi abertas. A gente fica salivando de vontade para usar, mas tenham muito cuidado com isso. E existem medidas técnicas que vocês podem usar para se proteger, mesmo utilizando elas. E a gente pode responder a respeito disso, tanto nas perguntas quanto pelos meus contatos que vocês têm aí. Eu vou tentar acelerar o passo, eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Ransom é o ataque de... Ransom, em inglês, é sequestro. Está acontecendo muito. É quando um determinado tipo de vírus, eu vou falar vírus aqui de maneira tranquila, ele invade os sistemas e ele criptografa, ou ele zipa, ele compacta e coloca uma senha muito forte nos arquivos daquela vítima, e eles cobram geralmente uma determinada quantia, por vezes em criptomoedas, para que eles devolvam aqueles dados. Então, uma das coisas mais importantes para a vida de todos nós chama-se backup, também nesse sentido. Você ter um backup que realmente funcione, não é aquele HD externo plugado lá no seu laptop. Se um ransomware atacar o seu laptop, ele vai atacar na primeira oportunidade os dados que estão no seu HD externo também, no seu pendrive. E outra coisa, uma nuvem também deve ter capacidade de bloquear esse tipo de ataque. Então, um backup, ele realmente é uma coisa muito séria, porque ele nos tira de apuros, no caso de uma porcaria dessa nos atacar. Esse ataque penúltimo, dumpster diving, traduzindo ao pé da letra, é mergulho no lixo. Acreditem vocês, existem hackers de lixo. Eles ficam vasculhando os nossos lixos, ele sabe qual a época que você menstrua, ele sabe qual a época que você come determinado tipo de comida, isso eu falando de vida pessoal, e eles sabem, quando eles ficam vasculhando o lixo das empresas, eles sabem quais são os tipos de informações ali que as pessoas jogam, às vezes, no lixo, sem fazer a sanitização correta, ou seja, formulários contendo dados pessoais, às vezes até senhas de sistemas são jogados no lixo, e pessoas, como o lixo é coisa, res nullis, é coisa de ninguém, a pessoa pode ir lá e ficar vasculhando e encontrar informações muito importantes para usar, inclusive, em outros ataques. Cuidado também ao jogar fora equipamentos. Se você tiver feito um nude, por exemplo, numa câmera digital, você tem que ter técnicas
que vão dificultar a vida do recuperador de dados. Digamos que um Cleorbit da vida comprou um celular usado de uma pessoa, aí um dia o Cleorbit está no seu final de semana sem muita coisa para fazer, ele recupera dados apagados daquele celular e lá estão vários nudes daquela pessoa. É esse nível de paranoia, eu espero não estar assustando todos vocês, mas é isso. E para fechar rapidamente, existe um ataque muito novo que é chamado de GDPR Extortion, extorsão baseada em Regulamento Geral de Proteção de Dados. Os hackers descobrem que uma empresa não está em conformidade com a GDPR e eles ameaçam denunciar a empresa para as autoridades, se ela não pagar determinada quantia. Esse é um tipo de ataque que pode muito bem começar a acontecer aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero não ter me estendido demais aí, é porque eu trouxe muitas coisas aí que realmente eu acredito que são interessantes para o dia a dia de vocês. Estou aberto aí para as perguntas também. Um abraço aí, sucesso. Muito bem, Cleorbit, Helena. Então, agora nós vamos às perguntas, que são várias, não é? Eu vou em ordem de recebimento, algumas, inclusive, podem até serem reunidas em uma só, porque são muito semelhantes. Mas vamos lá. A primeira delas qual a principal influência da LGPD aqui do Brasil? Ela é americana, uma influência europeia? Sai que é sua, Helena Tafarel. Antes de mais nada, eu queria lembrar todo mundo que fez aquela brincadeira de trocar o sexo no Face App, que os seus dados foram coletados. Não ressuscitem o Face App, não queiram saber como vocês ficam de homem ou de mulher, mais velhos, mais novos, porque esse app é um app perigoso. Então, aí na seara de tudo que o professor Cleorbit falou muito bem, né? It's 20 years. A nossa principal influência é a legislação europeia, a GDPR, né, que surgiu em 2016 e entrou em vigor em 2018. E ela é quase, aqui no Brasil, a LGPD é quase que uma cópia fiel, a par de algumas diferenças que foram pontuadas na minha fala e na fala do professor, mas nós temos forte influência, então, da Europa, porque os Estados Unidos não têm uma legislação, digamos que, estandardizada no que diz respeito à proteção de dados. A Europa troca dados com os Estados Unidos através do Privacy Shield, que é uma decisão para fins de adequação e para permitir a troca de dados entre União Europeia e Estados Unidos, mas não existe uma legislação estandardizada lá. Então, a nossa influência é totalmente da legislação europeia. Muito bem. Só para registrar, essa primeira pergunta foi do César, não é? E agora a gente tem uma pergunta da Ligabue, que inclusive eu estava pensando sobre isso hoje. Como fica a data de vigência da LGPD se as medidas provisórias em trâmite no Congresso e que tratam da sua prorrogação não forem votadas? Cleorbit, você quer responder ou você deixa o legalês para mim e o... Fica à vontade, minha querida. Eu quero ouvir sua voz. Você é fantástica. Você tem know-how suficiente para responder. É uma rasgação de seda mesmo, a gente não esconde, né, Cleorbit? Bom, a vigência da lei, no dia 19 de maio, agora o Senado manteve, então, a data de agosto de 2020, apenas lembrando que, se nada mais acontecer e os projetos de lei não mudarem essa data, porque tem projeto de lei com início em janeiro de 2021 e sanções em agosto de 2021, com início em maio e sanções em agosto de 2021, se nada mais acontecer, a lei entra em vigor em agosto desse ano, mas tem aí as sanções aplicáveis apenas a partir de agosto de 2021. Muito bem. Tem duas pessoas aqui, o Raimundo Marciano e o Caio Vinícius de Abreu, que perguntam sobre a relação da Lei de Acesso à Informação e a LGPD no âmbito dos dados governamentais. Se tem qual é a relação, se tem algum conflito entre as duas? Cleorbit, vai com você e daí qualquer coisa eu complemento. Isso. Porque esse é um tema interessante.
A lei, ela é uma lei que ela traz uma liberdade da população em exigir, vamos dizer, dados públicos, dados que estejam no âmbito público. Só que ela também tem suas restrições. Ela versa sobre dados restritos e dados sigilosos. Aí eu antecipo aqui, eu vou dar a fala para a Helena, eu gosto de ouvi-la demais aí da área de direito também, mas não há conflito exatamente porque no direito não só brasileiro, como internacional, a gente tem uma sistematização, vamos dizer assim, uma conversação entre essas normas. Elas não se anulam. Se alguma lei tenta entrar em anulação com outra, a gente termina por revogar algum dispositivo, mas elas vão trabalhar em conjunto. Ou seja, a lei ela abre quase tudo e a LGPD diz, opa, mas tem um quinhão desses, que é os dados pessoais, que eu vou proteger. Então, elas se complementam, vamos dizer assim, juntamente com outras normas, como o próprio Código de Defesa do Consumidor também. Fica à vontade, Helena. Como o professor falou, é uma questão de complementaridade. A lei, ela dá início à discussão do acesso às informações, aos dados, e a LGPD vem regulamentar isso de forma muito mais categórica, de forma muito mais estruturada, mas elas não são legislações conflitantes. Obviamente que a gente precisa lembrar que a LGPD ela traz sanções menos rigorosas para os órgãos públicos que não visem lucro, ou como, por exemplo, as autarquias. É óbvio que isso não vale para empresas públicas, como o Banco do Brasil, entre tantas outras, mas ela flexibiliza as sanções, especialmente revogando as sanções de multa, né, Cleorbit? Mas elas não em nenhum momento entram em conflito, pelo contrário, elas são normas que devem ser lidas em consonância. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que é do Cleorbit, vamos ver aqui. Essa pergunta do Wagner Santos, uma vez colocado na rede de computadores, os dados se tornam públicos e geralmente são utilizados indiscriminadamente por várias pessoas, tanto para pesquisas quanto para validação de teorias. Como fica o quesito de manipulação de dados no que tange a proteção dos dados e a autoria das pesquisas? Então, eu vou ver se eu consegui pegar bem aí o que o Wagner pergunta, mas existe previsão, a Helena também até poderia falar, existe previsão na própria LGPD, na GDPR, sobre dados relacionados a pesquisas, e geralmente essas normas elas pedem que seja feita o que a gente chama de anonimização. Sempre que possível, que você torne anônimos os dados pessoais, ou seja, que eles não possam mais identificar os titulares de dados. É uma das questões que elas trazem, né? Aí você fala que uma vez colocado na rede, os dados se tornam públicos. Assim, não necessariamente, né? Não necessariamente você plugar um computador, ele vai se tornar público. Por isso que a gente está aqui se debruçando em cima desse monte de trecos aí que eu trouxe para vocês, para ver se a gente consegue realmente proteger esses dados para que eles não venham a se tornar públicos, né? Agora, se você tornar um dado pessoal seu público, aí ele não vai ser protegido por essas normas. Também tem isso. Elas trazem previsões nesse sentido. Você, nomeadamente, deixou um dado pessoal de maneira pública na internet, aquele dado ele não vai sofrer o mesmo nível de proteção sozinho como ele seria protegido caso você não tivesse feito esse desserviço a si mesmo. Não sei se eu fui no rumo do que ele gostaria como resposta. Helena, fique à vontade para complementar. Para complementar, tem casos daquelas pessoas que invadem as Olimpíadas vestindo ou sem roupa, ou vestindo roupas mínimas. A partir do momento em que a pessoa ela se publiciza, ela tem os seus 15 minutos de fama, mesmo sendo uma pessoa privada, ela está abrindo mão, ela está consentindo, né? E abrindo mão dessa privacidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Se você mesmo publicizou um dado, depois você não pode alegar falta de consentimento ou qualquer outro arcabouço legal para dizer que esse dado não pode ser tratado. Exatamente.
Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta minha. Quero entrar nessa história aqui um pouquinho e puxar a sardinha um pouco aqui para a contabilidade. Olha só, nós na contabilidade temos um princípio básico, que é o da entidade, não é? Que a gente separa o que é a pessoa jurídica da pessoa física. E eu observei aqui que a lei ela considera o microempreendedor individual, que a gente chama de MEI, que tem um CNPJ, como uma pessoa natural. Ou seja, se pegarem dados de MEI, não é? Essa MEI também poderá processar, ou seja, porque é tratado como pessoa natural. Eu queria que vocês comentassem, falassem um pouco a respeito disso. Fica à vontade, Helena. Na verdade, depende do tipo de dado. Não sei se o Cleorbert concorda, mas para mim a questão está muito mais adstrita ao tipo de dado que está sendo tratado. Se a MEI ela tiver, por exemplo, somente balanços financeiros e nenhum dado pessoal, digamos assim, de uma pessoa natural, da pessoa natural que representa aquela MEI, eu entendo que nós não estamos diante de um caso de aplicabilidade da legislação. É claro que contadores normalmente não lidam somente com balanços financeiros, eles têm ali o arcabouço de clientes, e daí tem os e-mails, os nomes, os telefones, e isso sim é um dado pessoal, independentemente se você é MEI, se você é autônomo, se você tem uma limitada, uma ME, ou qualquer outra forma aí jurídica de constituição. Então, até para o profissional autônomo que não optou por não se regulamentar de nenhuma forma, ele precisa estar cuidando de dados que sejam referentes a pessoas naturais, identificadas ou identificáveis. Até mesmo a cadernetinha, o caderninho preto com o telefone dos clientes, é um arcabouço de dados pessoais, né, Cleorbert? Então, sim. Por isso a nossa preocupação em fazer o contraponto entre a legislação europeia, que exclui a aplicabilidade da lei e entende que empresas de até 250 colaboradores não ensejam a aplicabilidade da lei, enquanto que a gente está nessa insegurança jurídica aqui no Brasil para saber o que vai acontecer com os profissionais liberais, o que vai acontecer com as pequenas empresas, porque nós não temos uma norma semelhante aqui no Brasil. Cleorbert, com você. Não, só você já falou aí, com certeza explicou. Eu só queria complementar mesmo que o artigo 55J, ele traz, dentre as atribuições da tal autoridade que a gente ainda não tem em funcionamento, exatamente o escalonamento em relação a microempresas e pequenos negócios, né, e também as startups. Isso, inclusive, foi uma das minhas falas aí em Brasília, quando da discussão lá no Congresso a respeito da autoridade, que era premente isso, né? Esse tipo de tratamento diferenciado. Seria esse o meu complemento aí. Ok, vamos lá. Continuando aqui, né, que nós temos várias perguntas aqui. Uma delas, vamos lá. A LGPD tem relação com Big Data em relação aos dados? Essa é com você, Cleorbert. Tranquilo, tranquilo. Big Data são armazéns de dados, vamos traduzir dessa maneira. Helena, fica à vontade, isso também é jurídico, né? Não é só técnico a ideia de TI, né? Tem total relacionamento. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande, eu vou falar em questões técnicas, você fala em questões jurídicas também, se quiser, a gente faz aqui uma misturada aqui de conhecimentos aí. Uma das maiores dificuldades que há hoje é em termos de auditoria, por exemplo, dessas grandes quantidades de dados. A gente tem hoje inteligência artificial, que também é utilizada em conjunto com Big Data, que é esses grandes armazéns de informação, né? Para que essa inteligência ela faça, por exemplo, o que a gente chama de ciência de dados. A Helena falou no início da fala dela sobre a importância dos nossos dados,
porque todos os nossos comportamentos, tanto individuais quanto coletivamente, eles são estudados, e isso serve tanto para nos manipular depois. Hoje, tudo que a gente faz é alguém que está dizendo. Você vai assistir um filme, é o Netflix que sugere ali, né? Você vai no Facebook, é o Facebook que mostra determinadas postagens para que você consuma aquilo. Você quer comprar alguma coisa, é o Uber que vai dizer. Você quer até andar na rua de carro, tem uma aplicação dizendo qual é o caminho que você deve seguir. A gente está sendo autossugestionado sempre. Então, essa relação de LGPD com Big Data é totalmente próxima, entendeu? Mas há essas dificuldades técnicas para a questão da auditoria, do acompanhamento se essas empresas, principalmente empresas internacionais, a gente sabe que muitas dessas plataformas que nós usamos, elas estão em outros países. Isso é uma questão que o pessoal do direito vai se debruçar, em questão de soberania. Como é que eu vou fazer, dar efetividade a uma decisão emanada no Brasil contra uma empresa que está lá na China, por exemplo, um TikTok da vida, né? Então, mas fica à vontade, Helena, para complementar também. Na verdade, você já deu a aula aí, envolve Big Data, envolve uma série de novas tecnologias, internet das coisas, o Internet of Things, tudo isso são mecanismos que a TI criou para facilitar as nossas vidas, mas que precisam de regulamentação. Portanto, sim, são assuntos correlatos e que precisam caminhar juntos. Muito bem, essa foi uma pergunta do Renan Leone. Eu tenho uma pergunta agora do Glauber Teixeira. Qual a maior dificuldade em segurança que as empresas poderão enfrentar pela falta de Agência Nacional de Proteção de Dados? Eu começo e a Helena complementa aí. É uma expressão muito famosa do direito, chama-se insegurança jurídica. Logo de cara, a gente vai ter, enquanto essa autoridade ela não regulamentar a LGPD, a gente pode ter decisões distintas sendo emanadas aí por juízes, por órgãos, por entidades, inclusive administrativas. A gente teve um caso de uma grande operadora de telefonia celular recentemente que ela recebeu uma notificação do Ministério Público aí do Distrito Federal para que ela criasse um dos relatórios que estão presentes na LGPD, que é a avaliação de impacto no processamento de dados. O Ministério Público estava exigindo isso da empresa. Ou seja, mesmo antes da LGPD estar em vigência. E o que foi que a empresa fez? Ela se negou, e ela conseguiu, nesse caso em específico, não responder a esse pedido do Ministério Público, porque ainda não tinha lei vigente. E da mesma maneira, já que a pergunta fala de autoridade, é a autoridade que vai ter essas atribuições de regular, de regulamentar isso tudo. Eu voto pela insegurança jurídica como o fator mais pesado nesse tocante, enquanto não houver o funcionamento, né, que criada na forma, na lei, ela já foi. Falta ela entrar em funcionamento, a autoridade que faça essa fiscalização, que regulamente isso tudo que a lei fala. Exatamente. A insegurança jurídica é o eliminado da semana no Big Brother, mas a questão é que todos perdem, porque nós, cidadãos, enquanto não houver uma entidade, uma autoridade que regulamente e que sedimente alguns conceitos, todos estamos desprotegidos. E, principalmente, volta a tocar na questão dos profissionais liberais que ficam, pela lei da forma como está, com a necessidade de se adequar, enquanto que, uma vez vindo a autoridade supervisora, a Agência Nacional de Proteção de Dados, desculpem, para regulamentar e trazer um pouco mais de luz, as MEIs, as pessoas individuais, os profissionais autônomos, vão ter aí uma segurança maior no que tange a estarem excluídos ou terem flexibilizado a aplicação da lei. Eu vejo que todos nós perdemos sem autoridade, nós precisamos de alguém para fiscalizar, para garantir o cumprimento da lei, que, como eu disse, é o contraponto a toda essa tecnologia que está por aí. Muito bem, ok.
Eu tenho uma pergunta aqui do Paulo Vitor da Rocha, que entra nessa questão de legislação, então. Ele diz assim: no âmbito criminal, a diferença de pena criminal para um criminoso que utiliza cracker e para um que é denominado hacker, sendo que os dois ferem a LGPD? Então, é muito boa essa pergunta no seguinte tocante. Existe uma briga na mídia e na literatura sobre o uso da expressão hacker ou cracker. Geralmente a mídia chama de hacker ou hacker os criminosos também, só que o pessoal da segurança da informação, eles preferem chamar de hacker os bonzinhos, que são apenas os estudiosos da área, né, que estudam técnicas de invasão, mas para o bem, e existem os crackers, que são realmente o lado negro da força, vamos dizer assim. Mas para a lei não existe distinção. Se você comete se você se enquadra, né, num tipo penal como crime de invasão, você vai responder independentemente de você estar tentando operar ali como um hacker, que seria o bonzinho, ou como um cracker. Existem, a Helena, ela falou mais cedo que ela teve lives com o pessoal do pentesting. Eu sou professor de testes de invasão, também já trabalhei muito com testes de invasão. Existem profissionais chamados de pentesters, que eles são pagos pelas empresas para que eles testem os sistemas, testem as redes, testem a segurança naquelas empresas. Se você tem um contrato estabelecido, você é um testador de invasões, e você tem um contrato estabelecido que faça com que você invada aqueles sistemas por questões de teste, tudo bem. Você não está cometendo ilicitude alguma. Agora, se você abusar desse direito e invadir, por exemplo, um banco de dados que não estava previsto no contrato, aí você pode responder pelo 154A, a depender da circunstância do Código Penal, tranquilo? Mas, assim, realmente o direito penal vai se aplicar a quem se enquadrar no tipo ali, quem preencher os requisitos do tipo penal, independente da pessoa andar com uma auréola na cabeça ou com 2 chifrinhos, tá bom? Exatamente, acho que o professor Cleorbert resumiu bem, que a questão é o que Shakespeare fala: uma rosa, independente do seu nome, será uma rosa. Se cometer o ato infracional considerado como crime, que, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann prevê, o vazamento de nudes, como um tipo penal, não importa se é cracker, hacker ou whatever, vai ser penalizado criminalmente. Então, o importante é o ato que está sendo realizado e não o nome que se dá, porque, como a gente falou, o professor bem falou, existem hackers do bem. Hoje mesmo, na empresa em que eu trabalho, eu estava conversando com um hacker que faz testes de invasão, que são exatamente invasões programadas para garantir a segurança de dados. Então, se eu estou autorizando a invasão, não é crime, não é. Então, depende muito dessas questões. Muito bem, vamos aqui. Uma pergunta aqui do Paulo Vitor da Rocha. Por que aplicativos como FaceApp são liberados para download, quando nos termos do aplicativo está visível a possível distribuição de dados? Quer responder? Fica à vontade, Helena. Não, acho que nós dois devemos responder essa pergunta de $1 milhão, né? Porque existem pessoas que caem, assim como aqueles questionários do Facebook. Em que cidade você moraria? Que cor do arco-íris você é? Que idade você deveria ter, com base nos seus gostos pessoais, e milhões de coisas que são tiradas do BuzzFeed e transformadas em questionários no Facebook. Se as pessoas não se atentam, e infelizmente não existe essa cultura de se atentar aos termos de uso dos aplicativos e aos questionários e às permissões que eles têm, infelizmente, ele é o legítimo, vou chutar para ver se cola, né? Eles colocam no mundo e a gente não tem muito como controlar isso, embora seja uma questão até de direito internacional, porque muitas vezes você está
o app foi criado na China, a nuvem está nos Estados Unidos e o usuário é do Brasil. Então, tem todas essas discussões aí para enriquecer. Mas, infelizmente, porque tem gente que baixa o aplicativo mesmo lendo ou não lendo os termos de uso e acaba caindo no gosto de famosos e se tornando uma brincadeira que todo mundo quer fazer. E os danos aí, clonagem de cartões que vão suceder a essa brincadeira inocente, acabam sendo muito maiores do que a diversão ali momentânea de ter o seu rosto transformado no sexo oposto, né, Cleorbit? Com certeza. E outra coisa, o local onde essas aplicações são disponibilizadas também possui termos de uso, né? Se você coloca uma aplicação como o FaceApp lá na Google, sem inferir os termos de uso, ela pode ficar lá. Agora, é exatamente isso que a doutora Helena está falando. A partir do momento que você consente com aquilo que ela vai fazer com seus dados, aí o Google não pode ser punido por isso, porque não houve ilicitude na disponibilização. Se houver alguma ferida a dados, aí é outra história, no país lá daquela aplicação, ou mesmo no país, que é a questão da extraterritorialidade das leis, né? Que vai ser decidido caso a caso. Mas realmente o peso cai muito em cima do usuário, que termina usando as coisas sem tomar as devidas cautelas. Só para fechar, a gente vê algumas aplicações sendo apedrejadas, foi o caso do Telegram há algum tempo, e agora a gente tem a FaceApp. Mas prestem atenção, a quem interessa apedrejar apenas esse tipo de aplicação. Porque se a gente for atrás do que fazem Facebook, do que fazem Hangout, WhatsApp, etc., a gente vai apedrejar todos eles. Então, não caiam nessa história de ficar olhando apenas para algumas aplicações. É verdade. Sejam sempre cautelosos, independente de onde essa aplicação tenha surgido. Por mais utilizada que seja, por mais famosa que seja, elas também têm coisas traiçoeiras, viu? É bem complicado mesmo. A gente está num campo minado, né, professor? Com certeza. Muito bem, gente. Olha, nosso tempo está acabando, então eu vou aqui já para a última questão aqui para encerrar. Tem duas pessoas aqui, o Vitor Nazu e a Poliana, que entraram aqui, assim, com questões mais acadêmicas, e uma delas, e um pouco delas também, eu acho que creio que eu vou responder um pouco, e aí eu passo para vocês continuarem, tá? Porque tem bastante a ver com o curso de contabilidade também, uma das perguntas. Uhum. O Vitor Nazu aqui, bom, primeiro ele quer saber se essa implantação de novas tecnologias que envolvem a segurança e armazenamento de dados envolve custos, mais custos. Sem dúvida, né? Isso não somente a segurança de dados, mas a própria questão de proteção de dados pessoais, ela é a implantação de uma cultura numa grande empresa, assim como é a cultura de compliance. E quando se fala de implantação de uma cultura, não é? Ou também de segurança de dados, isso envolve mais custos para as empresas, tanto que é um fato que empresas, por exemplo, de caridade, sem fins lucrativos, às vezes têm dificuldade, não é, para cumprir as legislações no que tange a esses quesitos, até porque envolvem custos, né? E aí, continuando aqui com o Vitor, em termos de curso de contabilidade, ele fala onde que poderia se tratar a LGPD. Bom, atualmente no Brasil, eu acredito que ela poderia ser tratada na disciplina de sistemas de informações, não é? Mas uma coisa que nós já estamos começando a conversar e que ainda não existe assim nos currículos de contabilidade é uma disciplina de inteligência artificial, uma disciplina voltada mais propriamente para a área de tecnologia e que eu acredito que é provável que nos próximos
anos aí, ou daqui para frente, novos currículos, é possível que incluam uma disciplina nessa área. Mas, atualmente, eu diria que entraria em sistemas de informações. Ainda nessa área acadêmica, a Poliana pergunta se o encontro da LGPD com a pesquisa acadêmica. Bom, em termos de empresa, a gente pouco sabe ainda o que elas estão fazendo, como que elas estão se preparando para isso, né? A própria Thaís Chiara aqui faz um comentário, uma pergunta que a gente não vai ter tempo de falar, mas é bem provável que estejam atrasadas, né? Uma das justificativas é que estejam atrasadas para essa preparação. Então, seria muito bom a gente pesquisar, procurar saber como está, não é? Como que está a implantação, né, dos efeitos dessa lei dentro das organizações. Eu acho que esse é um ponto de encontro com a pesquisa. Aí, se vocês quiserem fazer mais algum comentário em relação a isso... Eu queria falar rapidamente, professora, sobre a questão do custo. Tem uma frase muito famosa em compliance, que é a seguinte: se você acha que é caro o compliance, tente o não compliance. Ou seja, existe um custo, mas ele, na verdade, é um investimento. Porque se você não estiver protegido com seus dados criptografados, você está sujeito à engenharia social, a phishing, a uma ransomware, uma série de ameaças que vão minar o seu negócio. E uma outra questão é que o encarregado de dados, ou DPO, que é o profissional que eu e Cleorbit somos, cada um com um viés mais ou menos de TI, o profissional certificado que cuida dos dados, ele não necessariamente precisa ficar alocado na empresa ou 100% do tempo dedicado àquela empresa. Pode-se fazer uma espécie de time sharing de DPO, que é o DPO as a Service. Você contrata um número de horas mês dentro do seu orçamento para ter uma adequação à lei, ou seja, com um custo menor, você consegue sim se adequar à lei e se proteger, e um investimento pequeno é melhor que nenhum investimento. Lembrando que a outra alternativa é ficar sujeito aí a todo tipo de ameaça. Professor Cleorbit, com você. Então, a pessoa perguntou sobre questões de pesquisa. Eu vou dar trabalho aí para a professora Beatriz, para os outros professores, que eu vou incentivar o povo a escrever a respeito. Aí sim, dá para fazer um casamento legal entre os princípios que devem ser respeitados, as obrigações que devem ser atendidas em relação à contabilidade, porque o contador ele é um controlador, ele é um agente de tratamento. Então, dá para se debruçar nesse sentido, mas aí vai dar trabalho também para os professores orientadores aí, né? Mas é isso. Muito bem, para isso estamos aqui, né? Bom, não, eu tenho certeza disso. Chegamos ao fim de mais uma webinar aqui. Agradecemos aos palestrantes de hoje, Helena Vasconcelos e Cleorbit Santos, por trazer essas valiosas contribuições para o entendimento da LGPD. Não é? Eu, com certeza, saio daqui sabendo muito mais do que eu sabia. Muito obrigada a vocês. Não é? Também agradeço a participação de toda a audiência, as perguntas, os comentários que mandaram. Informamos que este painel ficará com acesso disponível no canal da ENAP no YouTube, não é? E como vocês sabem, todas as quintas-feiras estamos aqui, então até a próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.